Sem dúvida nenhuma, essa questão que vocês estão prestes a testemunhar é uma das questões mais difíceis que eu já vi sobre essa temática que é sequências lógicas. A IBFC foi muito criativa aqui e você vai ver que o avaliador queria realmente derrubar a maioria dos candidatos. Eu fiquei até pensando, gente, se uma pessoa que fez lá em 2013 a prova da EBSER e conseguiu fazer essa questão de forma consciente, essa pessoa merecia passar no concurso e vocês vão ver por quê. Então, vou pedir que você tente, inclusive, fazer a questão antes de ver a solução, só para você sentir o drama de como é fazer uma questão desse tipo. E a questão, ela diz assim, se os números 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4, etc. estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número dessa sequência deve ser... Segue então aqui as nossas opções. Eu vou pedir que você pause o vídeo aqui e tente fazer a questão para você ver o nível de dificuldade. Claro que sempre aparece um ou outro aí que vai dizer que fez a questão em 2 minutos, em 1 minuto, dizendo que muito fácil essa questão, nem é tão difícil assim. Ou essa pessoa já sabia a solução, já tinha visto uma questão dessa aqui, ou ela já tinha visto questões parecidas. Se a pessoa nunca viu algo parecido, tenho certeza que vai achar essa questão difícil. Então vamos lá para a solução. Vou primeiro copiar aqui a nossa sequência para destacar ela, para a gente ver algumas coisas que a gente pode observar sobre ela. Pronto, pessoal, está aqui a nossa sequência destacada. Observe que ela começa com o número 2, aí repete 2, 4, depois vem 6, 5, repete 2, 4. Então, a primeira coisa que eu percebi aqui, na hora que eu estava tentando fazer, é que existe essa repetição aqui, 4, 4, 4, 4. Aí eu pensei, deve ter aqui então uma quantidade de números, depois vai seguir novamente 4, 4. Eu pensei que tivesse alguma coisa nesse sentido, né? Observe que aparece um número aqui, aí repete 4, 4. Aí aparece 2 números aqui, aí depois aparece 4, 4. Aí eu pensei, deve vir 3 números aqui e repetir 4, 4 novamente. E assim seria a sequência. Porém, se você reparar, o 2, o 6 e o 5 não tem sentido nenhum, né? Não tem uma ordem específica, uma lógica que diga depois do 2 vem o 6, depois vem o 5, né? Outra coisa que eu tentei fazer, que eu sempre faço isso, é ver o quanto está passando de um para o outro. Do 2 para chegar no 4 eu vi que somava 2, do 4 para chegar no 4 soma 0, né? Não aumentou nada. Depois do 4 para o 6 aumenta 2, aí tá parecendo fazer sentido, mas aí do nada, do 6 para o 5 é menos 1, porque 6 menos 1 dá 5. Depois menos 1 novamente, e depois mais 0. Então veja que essa sequência aqui em cima também não parece fazer sentido, é uma sequência caótica. Então essas sequências que são caóticas, você sempre tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? Você precisa pensar um pouco fora desse aspecto que é o número em si. Eu vou escrever aqui uma nova sequência e eu vou dizer para vocês que a sequência que eu vou escrever aqui embaixo, ela é exatamente a mesma sequência que essa daqui. Então eu vou desenhar aqui a sequência. Observa só o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu quero saber o próximo número que eu já vou te dizer que é o 8. Então essa sequência de vermelho eu vou te dizer, vou afirmar aqui, ela é a mesma sequência que essa aqui. Só que tem uma malandragem aqui para poder converter esses números que estão de vermelho nos números que estão de preto. Então, essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o próximo número seria 8, é exatamente essa sequência que tem aqui, 2, 4, 4. Agora, como é que pode ser, né? Como é que isso é possível? Como é que essa sequência é igual a essa? Observe que o número 1, e é aqui que vem aqui a sacanagem da banca, se escreve com U e depois o M. Ou seja, a gente utiliza para escrever o número 1, 2 letras, está aqui, 2 letras. O próximo seria, depois do número 1, o número 2. Como é que se escreve 2? D-O-I-S. A gente utiliza 4 letras. Olha aqui, o número 4. Depois do 2 vem o número 3. E o 3 também se escreve com 4 letras. Depois do 3 vem o número 4, Q-U-A-T-R-O, 4. E observe que a gente utiliza aqui 6 letras. Está aqui o número 6. Então, observe que essa sequência de preto é a quantidade de letras que tem essa sequência aqui, que a gente conhece como a sequência dos números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Seguindo aqui seria o 5. E observe que o número 5 também se escreve aqui com 5 letras. Então, está aqui o número 5. Depois do 5, e é por isso que começa a se repetir o 4 aqui. Porque depois do 5 vem o 6, e o 6 se escreve com 4 letras. E depois do 6 vem o 7, que também se escreve com 4 letras. Tá aqui, ó, 4 letras, 4 letras. Então, depois do 7 teria que vir
o 8. Por isso que eu coloquei o 8 aqui. E o 8 se escreve também com 4 letras, então aqui tinha que ser o número 4, que é o item B de bola. É ou não é uma questão difícil, gente? É uma das questões mais difíceis que eu já vi e é realmente impossível você conseguir pensar nessa sequência de números naturais e contar as letras dos números, né? Mas já fica aqui a dica, sempre que você vê assim uma questão que tem assim uma sequência caótica, que está se repetindo números ali, você observa que o 4 vem se repetindo, sempre tente pensar nessa ideia de contar as letras que formam os números, né? Porque essas repetições aparecem justamente na composição que a gente utiliza nas letras para escrever os números. Por exemplo, ali o 2 e o 3, utilizamos 4 letras, o 6, o 7 e o 8, a gente utiliza também 4 letras, e é por isso que se justifica essa repetição de números 4 ali. Então fica essa dica. Se você gostou do vídeo, eu peço que você clique em gostei aqui, porque isso incentiva que a gente a continuar postando dicas como essa daqui. Se inscreve no canal para você ter acesso a conteúdos de imediato quando o conteúdo sair. A gente se vê na próxima, então valeu!